É isso aí, estamos de volta com o nosso Debates de Opiniões. Há 8 anos, no dia 15 de 9, né, de setembro de 2010, René Simões, um dos técnicos mais reconhecidos do Brasil, encontrou como adversário um menino chamado Neymar. Na ocasião, René pôde observar o comportamento do menino e fez uma análise. 8 anos depois, parece que poderíamos chamar de profeta o René Simões. Para você que conhece futebol, pense em tudo o que aconteceu ao longo desses 8 anos. Não só como futebol, né? Mas como vida, como indivíduo. Né? Sobre Neymar tem várias suspeitas, né? Muitas acusações de sonegação de impostos, de farra desregulada, como vamos dizer, de violência nos gramados, simulações, outras que se envolvem no futebol. Vamos ouvir o que o professor aí, como é chamado no meio futebolístico, o René Simões, tem para falar sobre o menino Neymar, lá há 8 anos atrás. Mas hoje eu vou dizer para você que eu estou extremamente decepcionado. Eu trabalho no futebol a minha vida toda, desde garoto no futebol. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda eu venho acompanhando. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz, ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Em nome dessa arte de jogar futebol, que eu sou totalmente partidário, eu acho que quem tem qualidade tem que fazer, nós estamos criando um monstro. Ele é um senhor todo poderoso dentro de campo e que ninguém está fazendo absolutamente nada. Primeiro, vamos fazer um dossiê pelo número de vezes que ele se joga. Primeiro dossiê tem que ser feito esse. Mostrar, que a televisão mostra o número de vezes que ele jogou, e eu falei com o Vuad, que é um árbitro excepcional, eu sou fã dele, eu acho que é um árbitro extremamente competente, mas disse para ele, você tem que fazer parte dessa educação, e tem que dar os cartões quando ele se jogar, quando ele criar as situações, tem que dar. Depois o que esse rapaz falou pro capitão da equipe dele, esse rapaz depois o que ele falou pro banco de reserva dele, ele é de uma falta de educação que poucas vezes eu vi. Ele está tão poderoso que da saída, se eu não me lembro se foi do quarto ou terceiro gol, vejam na televisão, o Fuad pediu para que ele retornasse ao meio campo e a saída foi dada, ele ainda no campo do Santos, ele não retornou. É impressionante. Ou nós vamos começar a educá-lo, e eu me lembro muito bem quando o Dorival fez uma punição em todos os garotos e todo mundo foi contra, dizendo que ele estava punindo o Santos, e eu abri a minha boca e disse que o Dorival estava certíssimo, que é assim que se educa um jogador, que se cria um homem, que se cria um grande jogador. Por enquanto, ele não é um homem, ele não é um grande jogador, por enquanto ele é um projeto disso tudo. Então tem que alguém eduque esse rapaz pelo bem do futebol brasileiro, porque senão ninguém vai segurar mais. Vai criar um monstro, vai se perder por aí, porque o que ele fez hoje é de uma coisa de a gente sentir, não ter nem gosto pelo futebol. Eu hoje fiquei decepcionado e ainda vi jogadores do Santos, próprios jogadores do Santos, que estavam no banco, dizendo, olha, nós não pactuamos com isso não. Muito feio, absolutamente feio o que eu presenciei hoje na Vila Belmiro. E qual a solução que o senhor entende que deve ser tomada? Providências. Educação dos árbitros, quando ele receber a falta, que punam quem fizer as faltas, aí quando ele se jogar, que puna ele também, porque não é possível o que ele está fazendo. É isso, né? A simulação. O esporte é exemplo para muita coisa, né? Porque é um jogo de futebol, é um jogo de vôlei, é uma disputa e que tem regras. E quando tu rompe as regras do futebol, tu rompe qualquer outra regra decidida e definida pela sociedade em que a gente vive. O golpe tem alvos bem definidos e a cada dia o Brasil pertence um pouco mais aos gringos. Essa
doação é feita pelo governo no poder, que só chegou ao posto porque se comprometeu com isso. O governo Temer entregou mais 8 bilhões de barris de petróleo às multinacionais, ao concluir na última semana a 4ª rodada de licitações do pré-sal, onde cada barril saiu ao preço médio de 0,26 centavos o litro. Os 3 campos leiloados, 2 Irmãos na Bacia de Campos, 3 Marias e Uirapuru na Bacia de Santos, contém reservas estimadas em 12,132 bilhões de barris de petróleo. A Petrobras, mesmo pagando o maior valor de bônus do leilão, 1 bilhão do total de 3,150 bilhões arrecadados, e exercendo a preferência dos 30% de participação mínima nos consórcios, como prevê a lei, terá direito apenas a 3,999 bilhões de barris, ou seja, 33% das reservas licitadas. Esta é uma vergonha, onde que as multinacionais levam 70% dos 12 bilhões de barris doados a uma ínfima valor, né? 0,26 reais o litro do óleo. É um absurdo, né? O desmonte que está acontecendo na lei de partilha, o que só foi possível em função da resistência aí não poderia ser pior, né? Mas a resistência da FUP, da Federação Única dos Petroleiros, está defendendo ainda que esta questão não seja mais piorada, né? Mergulhado em escândalos de corrupção, este governo, sem apoio da população, entrega mais 8 bilhões de barris de petróleo às multinacionais, né? É um absurdo, né? E sempre é bom lembrar, sem a luta da FUP, né, da Federação Única dos Petroleiros, nem os 30% a Petrobras teria. Que a Petrobras garantiu nos campos leiloados só foram possíveis em função da resistência da FUP em 2015, em 2016, quando a Shell e outras multinacionais, através do petróleo, né, conseguiram alterar a lei de partilha. Perdão. São 11h49. A gente vai, mas já volta. Tomar uma aguinha e já voltamos.